novela acabou. Felipe Luiz continua no Flamengo. Clube e técnico chegaram a um acordo há 2 dias do fim do ano. Bora então falar com o Fábio Jupa, que está na Gávea, sede do Flamengo, e traz todos os detalhes pra gente. Oi, Jupa, boa tarde pra você, meu querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o Flamengo anunciou agora pela manhã que chegou a um acordo de renovação com o Felipe Luiz. Ele vai assinar contrato por mais 2 anos até dezembro de 2027. Foi uma negociação que começou ainda no primeiro semestre e foi arrastada principalmente pela divergência de valores entre a pedida do Felipe Luiz e o que o Flamengo queria pagar. Ontem, o Felipe Luiz aceitou a proposta salarial do Flamengo com um complemento de bônus por metas atingidas e também a rescisão acessível em caso de proposta do exterior. Faltava acertar a negociação com o Ivan Palanco, auxiliar técnico, e o Diogo Linhares, preparador físico do Felipe Luiz. Esse acordo foi selado ontem à noite. Na nota divulgada hoje pela manhã, o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que conduziu a negociação pelo clube, ele disse que o desfecho positivo foi possível devido ao desejo das duas partes de dar continuidade ao projeto e também de encontrar um acordo equilibrado que atendesse aos interesses do treinador e à política de governança do clube. Débora. Excelente, Jupa. Boa notícia, né, para a torcida do Flamengo. Essa renovação encerra de vez a maior preocupação do torcedor nesse fim de ano. Todo flamenguista estava querendo que o Felipe Luiz ficasse e ele renovou. A torcida queria. Ele ali na beira de campo é a gente, representa a gente. O Felipe Luiz queria. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Agora é oficial. E todo mundo no Flamengo tá feliz. Como torcedor e como embaixador, a gente fica mais feliz ainda. Felipe Luiz tem 5 títulos em 1 ano e 3 meses como técnico do Flamengo. Começou com a Copa do Brasil em 2024. Virou o ano e os títulos se multiplicaram. Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ainda teve o vice da Copa Intercontinental. Por pouco o mundo não veio de novo. Jogou no estilo Flamengo. Jogou no estilo Flamengo porque o Felipe traz muito isso. Ele traz essa identidade, né? Que é o Flamengo jogar pra atacar, um time que gosta da bola, que marca, que dá carrinho, que levanta a torcida. Depois de um certo drama para renovar, Felipe Luiz fica. E a história continua. Mas eu acho que é mais do que merecido, né? Por tudo aquilo que ele fez e vem fazendo, e tenho certeza que para ele é importante essa continuidade. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Fábio Jupa tá aqui ainda porque o Flamengo tá reforçando o time também, né, Jupa? É isso, Débora. O Flamengo deve anunciar em breve o primeiro reforço para 2026, o zagueiro Vitão. O clube já tinha chegado a um acordo com o Inter para o pagamento de 65 milhões de reais e nesse valor está incluído aí a dívida do Inter pela contratação do Thiago Maia, que é quase metade desses 65 milhões de reais. O Vitão é esperado no Rio amanhã para fazer exames médicos e assinar contrato até 2029. O Flamengo também tem interesse no atacante, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Aí o Cruzeiro avisou que só aceita negociar por 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. O Flamengo sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. E aí o Cruzeiro falou o seguinte: por esse valor não tem negócio. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro para começar a preparação para as primeiras competições do ano, o Carioca e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28. Entre essas duas competições tem a decisão da Supercopa do Brasil, dia 24 de janeiro, contra o Corinthians. Débora. Vou começar com a principal. Para mim, é a melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia receber agora, pós-Natal, né? O presente de Natal atrasado, que é a renovação de contrato do Felipe Luiz. Aconteceu depois de muitas idas e vindas nessa negociação, uma negociação que se arrastou durante muito tempo. Nem a diretoria do Flamengo esperava que fosse demorar tanto, mas aconteceu e a confirmação veio nessa segunda-feira, dia 29 de dezembro. É o dia do fico do Felipe Luiz, portanto ele fica
fica no Flamengo. O Flamengo divulgou uma nota dizendo que o contrato dele vai até dezembro de 2027, ou seja, ele aceitou a proposta do Flamengo de 2 anos de contrato e depois de o empresário fazer exigências financeiras consideradas fora da realidade para o futebol brasileiro, pelo menos na visão da diretoria do Flamengo, o Felipe Luiz e o empresário dele, o Jorge Mendes, acabaram cedendo e aceitaram a proposta do Flamengo, que o Flamengo havia oferecido para ele, um valor muito menor. Confesso para vocês que eu não sei o valor, mas é um valor muito menor do que ele havia pedido. E para quem não sabe, para nossa audiência rotativa aí, ele havia pedido, o empresário dele, 5 milhões de euros net, ou seja, livre de impostos na temporada, que daria em torno aí de 3 milhões de reais, e o Flamengo teria que assumir os custos com impostos também, além de bônus altos por títulos e também uma multa rescisória considerada baixa pela diretoria do Flamengo, caso ele recebesse uma proposta e topasse sair do Flamengo para comandar um clube do exterior. Em relação a quebra de contrato, o valor da quebra de contrato, pelo que me relataram no Flamengo, continuou baixa. Isso aí, ok. E me falaram o seguinte no Flamengo: a multa vai ser baixa, fica quem quer no Flamengo, mas ele acabou aceitando a proposta realizada pelo Flamengo. O Flamengo vai pagar aquilo que acha justo para o Felipe Luiz, com uma boa valorização salarial, isso precisa ser dito. O Felipe Luiz, ele recebia um dos menores salários do futebol brasileiro na Série A, e tudo bem, porque na ocasião ele era apenas o iniciante, e agora, depois de muito sucesso, conquistar o Brasileirão, a Libertadores, ele vai ter a sua merecida valorização. Então, para mim, essa é a melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ter nessa segunda-feira. O planejamento para 2026 vai ser feito agora, né? A diretoria do Flamengo tinha algumas pendências em relação ao planejamento, justamente esperando resolver essa situação de treinador. Vou dar um exemplo para vocês. O São Paulo, inclusive informação que a gente trouxe em primeira mão aí nos últimos vídeos. O São Paulo, que é o Alan, volante. O Flamengo não podia dar ok na negociação sem antes saber quem seria o treinador. Então agora vai ter essa situação resolvida, mas em questão de contratação, junto com a situação do Felipe Luiz, o Flamengo resolveu, na manhã dessa segunda-feira, uma outra situação, o do Vitão. Após uma reunião com os representantes do atleta, o Flamengo conseguiu chegar a um acordo em relação ao pagamento de comissão, que estava travando a situação, porque o Cruzeiro, outro clube que esteve próximo de contratar Vitão, iria pagar uma comissão de mais de 10% aos empresários, e o Flamengo, vocês sabem, a nova gestão, a gestão BAP, adotou uma postura de não pagar a comissão acima de 7,5%. E tava esse entrave aí, mas após uma reunião, tudo ficou resolvido. Vitão é jogador do Flamengo, Vitão é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2026, um jogador de 25 anos, vai assinar o contrato válido por 4 temporadas. Para quem não sabe, para quem não viu nos últimos vídeos, o pagamento do Flamengo ao Internacional será da seguinte maneira: o perdão da dívida do Thiago Maia, em relação ao Thiago Maia, que dá 4,7 milhões de euros, e o Flamengo vai pagar à vista 5,5 milhões de euros. Além disso, o Flamengo também vai pagar em metas aí de títulos 500 mil euros, 250 mil euros se o Flamengo for campeão da Libertadores, 250 mil euros se o Flamengo for campeão no Brasileirão, isso durante o período que ele vestir a camisa do Flamengo. E se o Flamengo for campeão várias vezes dessas competições, vai pagar mais de 500 mil euros? Não. O limite de bonificação é 500 mil euros. Ou seja, o Flamengo vai tirar do bolso 6 milhões de euros. E os outros 4,7, a dívida morreu. Por que o Flamengo fez isso? Porque o Flamengo não sabia se iria receber e, se recebesse, quando iria receber. Então, teoricamente, para o Flamengo foi maravilhoso. Contratou um jogador super valorizado no mercado, de apenas 25 anos, que chega para brigar pela titularidade e vai tirar do bolso apenas 6 milhões de euros. E eu pergunto para vocês, qual outro jogador com essas características do Vitão para o setor defensivo o Flamengo iria contratar com 6 milhões de euros? Nenhum. Então é melhor você resolver essa situação envolvendo a dívida do Internacional, que é um clube nos últimos tempos aí chamado de caloteiro no futebol brasileiro, e você resolve essa pendência e só tira do bolso 6 milhões de euros e vai ter um jogador que para mim é um baita jogador. Agora o setor defensivo do Flamengo está da seguinte maneira: Léo Ortiz, Léo Pereira,
teoricamente a dupla titular, Danilo e Vitão a dupla reserva. Tá bom ou quer mais? Sim, o Flamengo quer mais. E agora quer o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, uma informação primeira publicada pelos colegas da ESPN, e nós confirmamos que sim, o Flamengo tem interesse em Caio Jorge, mas a situação é muito complicada para o Flamengo conseguir essa contratação. Por quê? É um jogador muito valorizado. O Cruzeiro hoje ele é dominado, ele tem uma SAF, né? O dono dele é o Pedrinho, um cara que, vocês sabem, dinheiro não é problema para ele, e ele estabeleceu o seguinte: beleza, vocês querem tirar o Caio Jorge daqui do Cruzeiro? Ok, 50 milhões de euros, vocês pagam. Só que a proposta do Flamengo foi de 30 milhões de euros, sendo 22 milhões de euros em cash, em dinheiro, mais 8 milhões de euros no Cebolinha. Então o Flamengo toparia dar 22 milhões de euros para o Cruzeiro, mais o Cebolinha, que teoricamente na avaliação do Flamengo está custando 8 milhões de euros. Então daria em torno de 30 milhões de euros a situação. Foi o que o Flamengo ofereceu, mas o Cruzeiro rejeitou e falou: não, a gente só aceita aí por 50 milhões de euros. Vocês querem pagar? E aí tá esse entrave. Mais importante, para mim, na minha visão, eu acho até que o Caio Jorge não será contratado, mas o recado que o Flamengo passa ao futebol brasileiro, ao mercado brasileiro, é o seguinte: vocês estão preparados? Porque nós vamos aterrorizar vocês, rivais do Flamengo. Todos os destaques, se o Flamengo demonstrar interesse, o Flamengo vai tentar a contratação. Olha só, o Flamengo está tirando Vitão do Internacional, um jogador que quase foi pro Cruzeiro. O Flamengo agora está tentando o Caio Jorge. O Flamengo tem outros jogadores na mira aí, por exemplo, o próprio Marcos Antônio, que hoje é do São Paulo, também é um jogador que está na mira do Flamengo. Então os rivais precisam ficar preparados, porque o Flamengo está com dinheiro no bolso, está com sede no mercado e vai buscar contratações de peso no futebol brasileiro. E é óbvio que quando o Flamengo mira a contratação de jogador, esse jogador tem que ser destaque do seu clube. É o caso do Vitão, jogador super valorizado. É o caso do Caio Jorge, jogador que eu nem preciso falar quão valorizado ele está atualmente, jogador jovem. Inclusive, olha, não falei sobre isso, se o Caio Jorge chega no Flamengo, eu acho que ele chega para ser titular, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz pede um atacante, um centroavante com característica que o Caio Jorge tem, com todo o respeito ao Pedro. Mas, independentemente disso, o Flamengo teria dois ótimos jogadores para a posição. Então, alô rivais, fiquem preparados, porque o Flamengo está no mercado e vai aterrorizar vocês. Fiquem ligados, ou vocês se preparam, ou vão ficar vendo o Flamengo nadar de braçadas no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. Segundo o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo já projeta a temporada de 2026 com um objetivo de peso: trazer Lucas Paquetá de volta ao clube. Revelado no Ninho do Urubu e com forte identificação com a torcida, o meia é visto internamente como um reforço capaz de elevar o patamar técnico da equipe e, ao mesmo tempo, reforçar a conexão emocional com a nação rubro-negra. Felipe Luiz, atual comandante do time e ex-companheiro de Paquetá na seleção brasileira, apoia totalmente a ideia e acredita que o jogador se encaixa de forma ideal no modelo de jogo ofensivo, intenso e técnico que pretende implementar no Flamengo. Paquetá também chama a atenção pela versatilidade dentro de campo. O meia pode atuar em diferentes funções no meio-campo, seja na criação das jogadas ou em posições mais avançadas, oferecendo qualidade, dinamismo e inteligência tática ao elenco. Para a diretoria, trata-se de um nome diferenciado, capaz de fazer o time subir de nível em momentos decisivos. Pessoas próximas ao jogador garantem que o carinho pelo Flamengo segue intacto. Paquetá acompanha o clube de perto e tem o desejo de, em algum momento, retornar ao Maracanã para defender novamente o manto sagrado diante da torcida que foi fundamental para sua ascensão no futebol. O projeto também agrade à patrocinadora master do clube, que vê no possível retorno um enorme potencial esportivo e comercial, com grande repercussão midiática. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Paquetá será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.